Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada muito especial, Val. Muito especial, Dudu. Doutora Luísa Amaral, conhecida por muitos como corridermato. Ela é dermatologista, une a paixão pela saúde com a corrida. Ela também está noiva do Ian Rodrigues, é fundadora da Skin House e é parceira da Adidas Brasil. Ela compartilha dicas práticas de skincare voltadas para quem leva uma vida ativa, mostrando como é possível cuidar da pele mesmo com uma rotina de treinos intensa. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui com você, gente. Estou muito honrada pelo convite, viu? Nós é que agradecemos o espaço na agenda, que eu sei que é difícil, competitivo, mas agradecemos esse horário. Val, uma coisa curiosa, a gente está com 120 episódios e ainda não falamos com uma dermatologista, né? Pois é, não tivemos nenhum episódio com uma especialista em pele, então vamos fazer agora, Dudu. Vamos começar agora. Bom, antes da gente falar da pele, Vavá, vamos falar com a Lu como que ela começou a correr, né? Como é que surgiu a corrida na sua vida, Lu? Olha, comecei quando eu mudei para São Paulo, eu fiz residência aí em São Paulo, na Escola Paulista, e eu morava do lado do Ibirapuera. Então, comecei indo no parque, amei o parque, falei, gente, vou ter que começar a correr aqui nesse parque. E aí foi assim que eu comecei, não corria absolutamente nada, sempre fui muito da musculação, crossfit, enfim. Só que, assim, residência é um período muito puxado na vida do médico, que a gente não tem tempo quase para nada, e a corrida meio que se tornou uma válvula de escape, assim. Era algo fácil, que eu conseguia acordar de madrugada e correr, resolver minha vida e ir para a residência. E aí eu fui gostando, demorei um pouquinho para gostar, confesso, mas depois que o bichinho da corrida pica, você sabe muito bem, né, gente? É um caminho sem volta. Exatamente. Ela já fez meia maratona, já fez maratona também, né? Sim. Fiz Nova York em 2023 e ano passado fiz Berlim. Muito bem, muito bem. E você consegue enxergar na corrida conexão com o seu trabalho? Total, assim, hoje em dia eu construí, né, essa conexão muito por conta do Instagram e do meu lifestyle. A clínica, eu fiz um rebrand pensando nisso, de Skin House ser um abrigo para quem quer se cuidar, não só da pele, mas que quer ter uma saúde integral. Então, meu paciente, ele entra aqui e ele já consegue resolver a vida nesse sentido, porque tem um médico do esporte que atende aqui, nutrólogo, nutricionista, fisioterapeuta. E assim, a gente sabe que nós somos um só. E tanto a corrida quanto a dermatologia tem muito de rotina. A gente só consegue resultado se a gente fizer aquilo ali todo dia. Ninguém vai ter uma pele bonita se fizer passar o protetor solar um dia só. Então a gente precisa ter esse cuidado diário, tanto na dermato quanto na corrida. Então acho que tem tudo a ver. Sim. Você sabe que eu tenho um sonho. Meu sonho é ter uma pele tão bonita, que eu consigo sair sem passar nada. Ainda não cheguei lá, mas olha, já melhorei muito. O seu antes e depois é incrível, Val. Eu comecei a cuidar em 2018, cuidar mesmo da pele em 2018, 17, 18 do meu rosto. E eu ainda vou chegar lá. Estou indo no processo contrário. Gostaria de ter começado desde cedo, mas não deu. Vamos falar sobre isso, sobre os cuidados todos que a gente tem que ter desde muito nova para ter uma pele bonita, como as japonesas e também as coreanas, né? Meu Deus, mas também, você já viu, elas não tomam sol de jeito nenhum. Que não tomam sol de jeito nenhum, né? E a gente está muito exposto, principalmente quem pratica esporte. Sim. A gente vive num país tropical, não tem jeito. E a corrida também, a maioria faz ao ar livre. Então eu falo assim, gente, esse negócio de que correr envelhece, né? Que é uma coisa. Você vai ficar velho se você correr. Gente, qualquer esporte ao ar livre, qualquer esporte de endurance, enfim, a gente tem essa exposição aumentada. Então, qualquer pessoa precisa de ter cuidados nesse sentido. A culpa não é da corrida. Então, claro que no treino a gente vai precisar usar um protetor solar, muita gente não usa nada, então sai para correr sem nem passar um protetor, e a exposição solar a gente sabe que é um dos principais fatores para envelhecimento da pele, né? Mas questão de impacto em si da corrida, muita gente tem medo, isso é total mito, assim, de que correr envelhece nesse sentido.
Tanto que já tem vários estudos mostrando o contrário, não com ligamento da pele, mas com tendão, de que os ligamentos, o tendão fica mais fortalecido por conta do impacto. E a estrutura, né, ligamentar do rosto não é diferente. Então, quem fala que o impacto da corrida envelhece é um mito. A gente tem que tomar cuidado, sim, com a exposição solar. Então quer dizer que correr não envelhece? Imagina, Oh. porque só faz bem para nossa saúde, envelhece e ficar com a bunda no sofá, isso sim. Ó, eu vou te falar que correr envelhece, porque dá uma olhada no Kipchoge, tem uns 39, mas parece que ele tem uns 70, né? Não, mas o Kipchoge é um caso à parte, que diz que ele não tem a idade que ele tem também. Aí, não sei. O que a gente tem de estudo é pessoas que fazem atividade física acima de 90 minutos, com uma frequência cardíaca acima de 85% da frequência cardíaca máxima. Então, uma exposição bem prolongada, você dando o seu máximo. Então, geralmente são atletas de alta performance, né? Aí sim a gente tem uma produção de radical livre aumentada. E aí isso contribui sim para o envelhecimento da pele. Mas não é exclusivo da corrida, ciclista também, a gente vê ciclistas do Tour de France, por exemplo, tudo com o rostinho chupadinho. Que é muito Surfista, né? Surfista fica muito no sol. Mesmo eles passando um monte de protetor, eles ficam, não tem jeito, né? É importante destacar isso, que a corrida moderada, aquela corrida que a maioria das pessoas praticam, e o sedentário não, né? Então, entre ser sedentário e praticar esporte, pratique esporte, corrida, e a corrida moderada, aquela corrida que vai ter os seus 30 minutos diários, né, de movimento, não envelhece, não vai trazer problema nenhum, até o aspecto... E o que acho que as pessoas confundem um pouco é o perder a gordura do rosto, que a gente vai falar um pouquinho também, né? Sim, exatamente. Tem até um estudo de Harvard, acho que é recente, 2022, 2023, que mostra que esses exercícios de endurance de menor intensidade, assim, estimulam, na verdade, a produção de colágeno da pele. Olha, isso é muito maravilhoso. É o contrário do que as pessoas pensam. E quando a gente fala de protetor solar, você falou que é importante passar protetor solar. Você conhece ou tem acesso a alguma... Porque assim, o que eu vou falar agora, assim, não estou falando de estudo, nada. De pessoas que eu conheço e começaram a apresentar câncer de pele. Então, eu conheço pessoas que praticam esporte, corrida e também triatletas que tiveram câncer de pele, detectaram cedo, conseguiram tratar. Eu sei que isso não é exclusivo, obviamente, só do atleta, mas quando você entende que o atleta, corredor, está mais exposto, teoricamente é importante teoricamente não, acontece uma exposição maior e daí a importância de usar protetor. Sim, com certeza. A gente tem vários tipos de câncer de pele, né? Tem o melanoma, que é o mais agressivo, que tem um componente genético bem forte e também de exposição solar ao longo da vida. Então, ele tem associação, sim, com uma exposição solar aumentada, mas tem muita relação genética também. E tem os cânceres de pele não melanoma, que são os mais comuns, que aí é super, super relacionado à exposição solar. Geralmente dá em pessoas mais velhas, porque o sol que a gente toma ao longo da vida, que a gente vai tendo consequências no futuro. Então, agora eu sou jovem, não tenho nada de mancha, não tenho nenhuma pinta, não vou usar protetor solar. Não, gente, é o sol que a gente toma ao longo da vida, uma hora a consequência chega. Então, essa exposição aumentada sem proteção, sim, é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pele. A gente recomenda, a Sociedade Brasileira recomenda que a gente faça uma avaliação anual com o dermatologista para checar todas as pintas. Inclusive, a gente tem uma campanha nacional no mês de setembro, que é o Setembro Laranja, que a gente faz muito essa campanha de prevenção. Então, todas as pessoas saudáveis, com histórico ou não de câncer de pele, deveriam ir no dermatologista para checar as pintas uma vez por ano. Isso é muito importante. Especificamente para a corrida, vocês estão falando do protetor solar. Pode ser aquele protetor que vende na farmácia, aquele mais líquido cremoso, ou tem que ser um dedicado a esporte, ou aquele que seja mais... como é que é? É um mais grosso, assim, obviamente a gente tem os nossos preferidos, né?
para esporte. Em questão de proteção, um FPS acima de 30, igual ou maior a 30, já tem uma proteção elevada. O problema é que a maioria das pessoas não passa o protetor na quantidade correta. Então, eu gosto de recomendar um FPS maior que 50, para eu tentar garantir um pouco mais de proteção. Quantidade correta de passar protetor para rosto e pescoço, a gente tem a regrinha ou da colherzinha de chá, que seria uma quantidade para rosto e pescoço, e para cada membro você vai seguindo essa regra da colherzinha também. Ou então a regra dos 3 dedos, que é fazer um risco bem grosso, assim, nos 3 dedos, e essa é a quantidade para rosto e pescoço também. A maioria não passa isso. Ou então fazer outra regra, que às vezes é mais fácil, que é passar uma camada de um protetor sem cor e depois vir, principalmente para as mulheres, né, com cor por cima e fazer uma segunda camada. Para a corrida, eu gosto muito de protetores, aí vem no rótulo, tá? Que são super resistentes a suor e a água, que aí realmente tem testes clínicos para garantir que ele seja mais resistente mesmo. Eu acho o spray mais fácil para corpo do que ficar passando creme, então a gente tem várias marcas aí de spray para corpo. E é isso, ser resistente a suor e a água para e que também não arda os olhos, né? Muita gente reclama, eu passo protetor, meu olho fica ardendo. Então, esses mais à base de água, isso também tem na embalagem, geralmente não tem esse incômodo de arder os olhos com suor. Eu acho que isso que é uma coisa que incomoda bastante, né? Daí a pessoa fala assim, não vou passar porque, fazer meu longão com o olho ardendo não dá. E bastão, eu gosto de bastãozinho. Sim, adoro, uso muito e prescrevo bastante também. Quantidade correta é você passar 3 vezes, fazer 3 passadas no mesmo lugar, então uma quantidade generosa. Quem passa um risquinho assim em cada lugar e espalha, também não é a quantidade certa. Nossa, eu tô fazendo errado então, Lu. Eu preciso fazer isso que você falou, passar um sem cor por baixo e depois um com cor por cima. Eu acho que é o jeito mais fácil de passar a quantidade. Muito bom. Então, já falando sobre isso, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao aplicar o protetor solar? Eu acho que o principal é passar a quantidade, passar bem menos do que o recomendado, esse é o principal. Não passar protetor. No corpo, muita gente não passa também, mas principalmente para quem mora assim, aqui no Sudeste, Sul, se você treina cedinho ou então treina à noite, tudo bem até não passar no corpo, sabe? Porque a exposição, a radiação, ela é mais baixa. Agora, Norte, Nordeste, que a radiação é bem mais forte, 6 horas da manhã o sol já está rachando, eu recomendo fortemente passar também no corpo antes dos treinos. Muita gente não passa. E não passar na orelha também, né? Orelha, pontos que ficam expostos. E passar também depois que escovar os dentes. Porque muita gente passa antes, depois escova os dentes. Já tem vários estudos que mostram que a região da boca aqui, quem trata muito melasma, usa clareador, aqui é uma região que geralmente demora mais para tratar, porque às vezes o paciente está escovando o dente depois que aplica os produtos. E passar na boca também, né? Eu já tomei bronca, que eu fiz uma avaliação e aí detectou que na minha boca eu não passava protetor e por isso ela estava mais boca, exposta. Pescoço, colo, né? Que é uma região que super envelhece, mãos também. Sim, sim. A gente falou uma vez com um amigo nosso, dermatologista, ele falou que tem bastante caso de corredor e triatleta assim no nariz e na orelha que começa a aparecer uns pontinhos, né? E a gente fala que a gente não percebe, mas é muito comum e o tratamento é muito difícil. Então, fiquem atentos, tá, pessoal? Exatamente. Usar viseira ajuda também? Qualquer proteção física, né, ajuda. Então, a gente tem viseira, boné, óculos, roupas com proteção UV também ajudam. Quem tem histórico de câncer de pele, eu recomendo todos os tipos de proteção. Quem não gosta de jeito nenhum de passar protetor solar, então usa pelo menos alguma proteção física que já protege também. Ou corre na esteira. Corre na esteira. Ô Lu, falando em boné, a gente, o uso do boné, o uso da viseira, ficar prendendo o cabelo, pode fazer o nosso cabelo começar a cair?
Cabelo é uma dúvida bem frequente também, né? A gente tem alguns tipos de queda de cabelo, alguns não, vários. Cabelo é um capítulo à parte na dermato, tá? Os dois que tem mais associação com corrida é a queda por tração. Então, quem prende muito forte e fica muito tempo com o cabelo preso. Por isso que eu gosto até de dividir ele no meio e prender mais assim de lado, porque aí a tração é um pouco menor do que se puxar todo assim para trás. Então, tem um paciente que começa a ter essas entradinhas aqui, o cabelo vai indo para trás por conta da tração. Então, queda de tração é um motivo. De abafar com o boné, né? O problema pode ser desenvolver dermatite seborreica, que é a famosa caspa. E aí deixar o couro cabeludo mais oleoso, abafado, e com isso também predispor à queda, tá? Então tem que tomar cuidado, lavar o cabelo não tem problema, tá? Lavar o cabelo todos os dias. Quem sua muito, a exposição do fio ao suor é muito mais prejudicial do que lavar o cabelo todos os dias. Não faz mal nenhum lavar o cabelo todo dia. Quem tem o cabelo muito ressecado, que aí a gente vai ter que usar cacheado demais, assim, a gente vai ter que usar técnicas de usar, por exemplo, shampoo sem sulfato, sem sabão, usar produtos mais condicionantes. Mas lavar todo dia não é um problema. O problema é secar o cabelo, né, Vavá? Eu tenho esse problema. Eu quero secar, modelar, fazer cachos, aí vamos deixar mais 1 hora a mais. Então, pera lá. Então, eu venho com o cabelo molhado no consultório, porque não dá tempo de eu arrumar. Já desapeguei disso já. Ô, Lu, pera lá. Então, você não lavar, deixar o cabelo suado é pior do que lavar o cabelo? Pior. Tá. A exposição ao suor, o suor tem muitos minerais e resseca o fio, sabe? Então, essa exposição prolongada ao suor resseca demais o fio. Inclusive as mulheres comentam que o cabelo, à medida em que vai treinando, principalmente as triatletas, né? As corredoras sentem, porque o suor, e comentam, e as triatletas sentem por conta do suor e a exposição na água do cloro, né? Sim, Triatleta tem o problema do cloro da piscina, tem o problema do suor, tem o problema do capacete também, ficar tritando ali, aumenta frizz, então elas reclamam muito. Então, eu sempre recomendo fazer uma proteção antes do treino. Então, usar aqueles leave-ins. Tem alguns leave-ins que tem até neutralizador de cloro para a piscina. Ou então, passar um óleo capilar, principalmente nas pontas, né, no comprimento do fio, para fazer essa película mesmo contra o suor. Ou aproveitar mesmo o treino para passar uma máscara ali, deixar ela agindo, depois voltar e lavar. Também é um ótimo momento, o treino é um ótimo momento para você cuidar, fazer o trabalho. Eu faço isso. Eu falo que a mulher que passa uma máscara no cabelo para hidratar enquanto corre, ela não tem tempo. Né? Ela não tem tempo de ter guerra com ninguém. Exatamente, otimizar o tempo ali. Muito bom. Cabelo é uma coisa séria, né, Val? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Sim, a gente fala dessa história das mulheres. Eu tô falando porque eu conheço mulheres que estão tendo problemas de queda por conta disso, da tração, do puxar o fio, né? Uhum. E homens também, de ficar usando a viseira, de ficar usando o boné e sentindo essa queda. Sim, é uma queixa comum mesmo aqui no consultório também. E pode ter uma influência também hormonal, né, Lu? Pode ter. A gente sempre, quando vai investigar causas de queda, eu sempre faço um screening não só de hormônios, como de vitaminas e minerais. Então, deficiência de ferro também é algo bem comum, principalmente entre atletas, que a gente depleta mais nossos estoques de ferro. Então, deficiência de ferro deficiência de vitamina D, de outras vitaminas e minerais, zinco, selênio. Então, eu nunca trato sem investigar e fazer um screening com exame de sangue. Sim, é verdade, tem tudo, tem toda essa parte de vitamina. E outra coisa que é muito comum encontrar mulheres com deficiência de ferro. Eu não sabia disso. Aí, numa roda de amigas, eu comentei, falei, eu tô tendo que repor, tomar suplemento e tal. Primeira vez que isso aconteceu comigo. Aí, numa roda com 5 mulheres, as 5 mulheres comentaram que elas também estavam precisando repor, etc. Eu comecei a conversar com um, com o outro. Eu falei, nossa, isso é algo bem comum, né? E para a mulher tem muita associação também com o fluxo menstrual, né?
Então, a gente tem uma perda bem importante de sangue todo mês, e isso também impacta no nosso estoque de ferro. Alterações de método contraceptivo é outra causa bem comum de queda de cabelo. Quem para de tomar anticoncepcional é uma das causas mais comuns. Uso de hormônios, né, anabolizantes, também é uma causa comum de queda de cabelo. Então, essa parte hormonal também é bem importante. A gente falou do pré-corrida, né, do protetor, das coisas que a gente faz antes da corrida. Depois da corrida tem que fazer alguma coisa ou depois da corrida tá tranquilo? Eu sempre oriento, isso é uma dúvida bem comum, quando fazer o skincare, né, quando usar os produtos. Eu sempre oriento usar protetor, no máximo um hidratantezinho ali, quem tem a pele mais sensível, antes do treino. E aí, quando terminar o treino, você vai fazer o seu skincare que seu dermatologista te recomendou, né? Para a gente não perder os produtos ali com o suor e com o treino. Então, voltou do treino, tomou banho, lavou o cabelo. Eu gosto, para gente que tem essa exposição aumentada, eu prefiro até usar máscara do que condicionador no dia a dia, porque eu acho que ajuda mais, hidrata mais, deixa o cabelo menos ressecado. Aí você vai lavar seu rosto no banho e fazer seu passo a passo ali que seu dermatologista te recomendou. Sua vitamina C, hidratante, reaplicar o protetor solar para o dia. É isso. Boa. Antioxidante, você indica também? Indico. A gente tem alguns já bem consagrados, tipo Polipod leucotomus, que é o extrato de uma alga, piquenogenol, coenzima Q10, luteína, astaxantina, enfim, tem vários. Tem alguns no mercado que já combinam vários desses ativos, desses princípios, e a gente tem a opção de manipular também. Mas acaba que eu já passo de praxe, assim, para as minhas pacientes corredoras por conta dessa exposição aumentada ao sol mesmo, para ajudar a tratar a pele de dentro para fora, né? E hoje eu fiquei sabendo, a gente vai aprendendo, né? Uhum. Hoje tem cápsula e também, porque eu sempre pensei assim, a pele você aplica por fora, mas também você tem como tomar tudo isso, né? Para cuidados. Sim. A gente tem a opção. O pessoal fala protetor oral, mas não substitui. Então, eu gosto de falar que são antioxidantes mesmo para a pele, cabelos e unhas, para auxiliar a gente nos cuidados tópicos, né, de passar. Muito bom, muito bom. E, claro, hidratar, né? Então, tomar muita água, alimentação saudável, isso tudo é o básico, que sem ele, nossa pele, cabelo e unha também não tem como ficar saudável se a gente não tiver uma vida balanceada. Por falar em unha é um problema pro corredor, né? Unha do pé. Sim. Né? Tá sempre zoada. A tua unha tá boa, Val? Eu acabei de perder uma, quer dizer, eu tive atrito em uma delas, mas não chegou a cair, não machucou a pele e tal, então ela só tá lá. Mas isso é um problema muito sério, às vezes as pessoas não levam a sério e é um negócio complicado porque inclusive pode ser, se machucar, cair, vira uma porta aberta para bactérias, né? Sim, pode infeccionar. É inevitável, tá? Assim, a gente pode dar a orientação que for, que não tem jeito, vai ter o atrito. O que eu gosto de orientar é usar um tênis, um número a mais, né? Pra gente ter aquela folguinha ali dentro e não ficar atritando tanto no tênis. A gente tem opções de protetores, aqueles de silicone, para colocar na unha. Eu, particularmente, me incomoda, assim, eu não me adaptei tão bem, mas é uma possibilidade para diminuir. Ou então, às vezes, só enrolar com esparadrapo. Deixar a unha bem curtinha também, para a unha não ficar machucando a pele do lado. Já aconteceu, por exemplo, quando minha unha estava um pouco maior, ela ficou batendo na pele do dedinho do lado e aí sangrou um machucadinho assim, que incomoda super. Passar cremes anti-atritos nos pés também, tipo vaselina mesmo, ajuda a prevenir bolhas, né, que também é outro problema. E meias de poliamida, né, pra gente diminuir também o risco de bolhas. O negócio que eu uso, toda vez que a gente viaja, eu compro nos Estados Unidos, não sei se deve ter aqui, talvez tenha,
esses cremes antifungo, Val, porque a gente vai pra academia, toma banho no vestiário e tal. Meu, eu acho... Eu quero evitar, eu não quero ter isso aí, esse pesadelo na minha ajuda vida. também tomar banho, né? Chinelo também, mas passar um creminho antifungo pra não ter esse problema. Fica horroroso, aqueles pés de Eu não sabe? tenho esse problema não, Dudu. Isso aí tá... Eu sei, eu prefiro evitar. Agora a unha... Pé de atleta, isso Pé aí. de atleta. Ô Lu, e quando a gente fala de tipos de pele, é muito comum também o corredor começa a praticar o esporte, aumentar as distâncias, a pele... É comum mudar o tipo de pele? A pele fica mais oleosa ou fica mais ressecada? Sim. Os 3 principais tipos de pele, 4 na verdade. Pele normal, que é a minoria. Pele mista, que é aquela que tem a região T mais oleosa e o resto é normal até para seca. Pele ressecada, que é aquela pele mais sensível mesmo, que descama, principalmente na época do frio. E a pele oleosa. Pele oleosa é aquela pele totalmente oleosa. Também é rara, tá? A maioria acha que tem pele oleosa, mas na verdade tem pele mista. Quem pratica atividade física, suor, enfim, pode ter uma piorazinha da oleosidade na pele. Aí tem vários fatores, o suor em si, mas às vezes algum produto que usa no cabelo e acaba escorrendo um pouquinho para o rosto, ou então o uso inadequado dos produtos de skincare, né? Não está usando o produto ideal para o seu tipo de pele. A pele mista, a gente gosta de revezar um pouco, alternar, usar produtinhos que controlam a oleosidade, mas caprichar também no hidratante para ela não ficar ressecada. Então, muita gente usa tudo para pele oleosa e a pele fica aquela coisa repuxando, super seca. Ou então está usando produtos que são pesados demais. Às vezes passa o protetor corporal no rosto e aí fica oleoso, porque o protetor de corpo tem um pouquinho mais de óleo na composição. Então, geralmente é o uso de algum produtinho incorreto. Você falou do inverno, tem que ter um cuidado especial. A gente tá no inverno agora, né? Tem que ter um cuidado especial nessa época do ano? Nessa época eu gosto de redobrar a hidratação da pele, que geralmente a pele fica mais ressecada, então geralmente eu oriento o paciente a passar um hidratantezinho antes do treino também. Eu gosto sempre de ter cremes de barreira, que a gente fala, então vaselina ou Aquaphor, que são aqueles creminhos mais pesados para passar principalmente nos lábios, né, que ficam muito ressecados. E cuidados com o banho também, eu sempre oriento meus pacientes que a gente toma um banho muito quente nessa época, e banho super quente resseca muito a pele. Então, se for tomar um banho mais quente, tomar um banho um pouco mais rápido, não ficar passando sabonete no corpo todo, esfregando o corpo demais com sabonete, usa sabonete só nas áreas íntimas, axila, região íntima, pé, que é onde que realmente a gente produz sebo, gordura, que é onde precisa limpar. O resto, a água mesmo já limpa. Usar óleos de banho ao invés de sabonete para limpar também é uma opção. E não ficar usando bucha ou esfregando demais a pele. Isso tudo vai comprometer a barreira de hidratação da pele. E os corredores que têm tatuagem, tem que ter um cuidado especial, porque a Val tem esse problema que a tatuagem ela vai borrando, né? Botando, né? Desbotando. Todo mundo tem, na verdade. Tem que proteger. É muito por conta da exposição solar, então tem que passar protetor solar. E hidratar também a pele, né? E na corrida, e aí é o que eu faço, às vezes eu uso aquela faixa de cardíaca. Eu tenho uma tatuagem que eu gosto muito e ela é muito delicada, então às vezes eu ponho em cima para não ficar, quando eu sei que vou ficar muito tempo exposta, eu ponho em cima para evitar total. E proteger, não tem jeito, passar um fator de proteção bem alto, Exatamente. Porque ele vai borrando. Exatamente. Ô Lu, você falou da pele oleosa, dessa questão da zona T, tem essa questão também, como você falou, do produto tem que testar, né? Porque às vezes você começa a ter
acne, né, na fase adulta, e muitas vezes está relacionado ao produto que você está usando. Eu fico muito atenta. A vitamina C, quando eu passo, dependendo de qual vitamina C eu percebo. O protetor solar, eu só uso um porque eu sei que não me dá. Se eu vou testar outros, eu falo, deixa eu ver para testar. E aí eu começo a perceber que dá acne, eu já paro, porque eu percebo que sai uma, duas, assim, bem de acne, né? Sim. E na zona T, como você falou, né? Aqui na zona de onde fica brilhante. Muita gente, hoje em dia o acesso da internet é muito fácil, tem muitos conteúdos bons, mas tem muitos conteúdos, assim, que você tem que tomar cuidado, porque pode não ser para o seu tipo de pele. Então, tem várias coisas que hypam aí na internet e que às vezes são caros até os produtos e que pode ser maravilhoso, mas não pode não ser para você. Então, eu sempre recomendo você passar em uma consulta, pelo menos uma vez, com o dermatologista, para ele te avaliar, ver o seu tipo de pele, e realmente a gente monta um skincare personalizado. Eu sempre dou mais de uma opção para os pacientes, diferentes opções de valor também, para ele saber exatamente a ordem de usar, se realmente o produto vai ser adequado ou não para o tipo de pele. Tem pacientes que têm problemas de pele, tipo rosácea, melasma, acne, que alguns produtos vão piorar. Rosácea é super difícil, então skincare faz muita diferença e muita coisa piora. Então, tipo, vitamina C é uma coisa que pode piorar rosácea, pode piorar acne, o veículo que está o produto, então tem várias formas de veículo, então vitamina C, ela pode ser em sérum, ela pode ser em creme, ela pode ser em bruma, isso tudo faz diferença também na textura, para o tipo de pele, então a gente pensa em tudo isso na hora de prescrever o skincare, não é tão simples assim. Tem muitas opções hoje no mercado, a gente tem várias opções muito boas, mas tem muita coisa que não vai servir para o seu tipo de pele. Então, às vezes, a gente gasta dinheiro à toa. Quem tem melasma, né? As pessoas que têm melasma. O que é o melasma, primeiro, para o pessoal entender? Porque às vezes a pessoa tem, ela nem sabe. Nem sabe. E o que isso pode. E como ela pode tentar proteger, ou o que ela pode tentar fazer. Sim. Melasma é uma doença de pigmentação da pele, que é crônica. Então, a gente tem uma pele que produz mais melanina, que é o pigmento que dá a cor. Então, os melanócitos, que estão, as células que produzem esse pigmento, estão super exacerbadas, estão ali on fire. E aí, a gente tem algumas causas. Então, é uma doença multifatorial. Tem um componente genético importante, mas o principal fator é a exposição solar, é o principal gatilho. Ela é mais comum em mulheres na faixa ali dos 30, 40 anos e mais comum no rosto. Então, são aquelas manchas aqui na região da bochecha, geralmente, testa, bigode, uma mancha meio borradinha, assim, espalhada no rosto, e que tem períodos de melhora, períodos de piora, e alguns gatilhos. Então, além da exposição solar, ela tem associação com a parte hormonal também. Então, uso de esteroides e estrógeno também, então, pílula anticoncepcional, tem muita associação com piora de melasma. Menopausa geralmente melhora. Gravidez também piora bastante o melasma, é comum até surgir na gravidez. E acabei de voltar de um congresso aqui, uma tarde inteira foi só sobre melasma. A gente está vendo muita relação com fotoenvelhecimento. Então, o envelhecimento da pele está também associado ao desenvolvimento do melasma. Não só as células que produzem a melanina, o pigmento, mas as células que vão envelhecendo e que produzem colágeno. Então, muitos dos tratamentos que a gente tiveram vários antes e depois super legais com bioestimulador de colágeno, assim, nada específico para clarear, mas só de você estimular o colágeno da pele, você acaba melhorando o melasma. Então, o mais importante, principalmente para quem corre, né, e que está exposto ao sol, assim, caprichar no protetor solar, usar tanto protetor quanto as barreiras físicas que a gente conversou, tanto os tratamentos orais. Então, a gente ataca de todas as formas ali para tentar amenizar, mas tipo assim, dar a mão para o dermatologista e a gente caminhar junto, porque não tem uma cura, tem controle.
Sim. Agora vamos entrar num assunto que eu gosto bastante, que é o gerenciamento do envelhecimento da pele. E o que tem, eu sei que já mudou muito, né, de 10 anos para cá, mudou completamente, né, está mudando, estão sempre buscando novas tecnologias para fazer com que as pessoas consigam envelhecer sem fazendo suas mudanças, mas agora nós tivemos há pouco tempo aí, não sei se foi nos meses anteriores aí, a Kris Jenner, que é a mãe da Kim Kardashian, né, que apareceu muito com uma mudança porque a gente via antes as mudanças físicas, né, de cirurgias e tal, e não era não era bonito, né? A gente via que eram umas coisas meio repuxadas, não era tão legal, assim, né? Não ficava natural, né? Não ficava natural e até era muito criticado. E, no entanto, a Kris Jenner apareceu muito bem, a Lindsay Lohan também apareceu muito bem, a Anne Hathaway, e assim, né? Logicamente que a gente está falando de mulheres que estão expostas a muito glamour do Hollywood, né? Aquela coisa que é fora do que seria para nós ser pessoas normais, né? Comuns. Mas toda essa tecnologia acaba descendo para as pessoas que podem, de repente, eu sei que é caro, né? Mas cada uma no seu nível ali, de conseguir colocar na sua rotina, né? Então, eu tenho visto muitas mudanças em relação a isso também. O que você pode falar para a gente, tanto de o que dá para fazer anual, que vai te ajudar a chegar bem lá, e o que tem de mudanças também para até cirurgia mesmo, para quem quer buscar uma mudança, um lifting facial? Graças a Deus, a gente tem esse avanço tecnológico aí bem importante, que diminuiu muito o número de cirurgias. A gente está caminhando, é uma tendência do que a gente fala que é o Quiet Beauty, que é cada vez mudar menos a fisionomia das pessoas, porque a gente teve um período aí bem importante de preencher, que era o que tinha. Então, há anos atrás, a gente tinha os preenchedores definitivos, que é o PMMA, que a gente simplesmente, tô com um bigode chinês aqui, eu vou colocar um produto aqui para maquiar esse problema. Só que aí, estudando anatomia, estudando o processo de envelhecimento, a gente foi entendendo as causas, vendo que acontece em várias camadas, e as tecnologias foram avançando para a gente conseguir tratar todas essas camadas. Então, hoje eu sempre traço um plano de tratamento para o meu paciente, que a gente vai dividindo em etapas, que a gente consegue tratar todas essas camadas da pele, porque a gente não envelhece só a pele, só o que a gente está vendo, a gente envelhece gordura, a gente envelhece músculo, a gente envelhece osso, o crânio, a gente vai reabsorvendo o osso, até a forma do nosso crânio vai mudando com o processo de envelhecimento. Então, eu gosto sempre de fazer essas etapas, que aí vai consistir em modular a musculatura do rosto, então, as rugas dinâmicas, né, pezinhos de galinha, pescoço, enfim, aí a gente trata com toxina botulínica, né, para relaxar essa musculatura. Eu falo que é como se a gente estivesse amassando um papel ali, e aí a toxina ela vai desamassando. Se a gente deixar amassado muito tempo, chega uma hora que a gente não consegue desamassar o papel 100%, ele vai ficar alguma coisinha amassada ali. Então, ela tem um papel aí preventivo, eu não falo de toxina botox preventivo, porque isso não existe, na hora que tiver indicação de começar, a gente começa para ir relaxando essa musculatura e não deixar que essas linhazinhas fiquem tão marcadas. O outro pilar é o gerenciamento da flacidez. Então, a partir de 25, 30 anos ali, a gente vai parando de produzir colágeno naturalmente. Nossa pele para de produzir naturalmente, a gente precisa estimular para que a gente consiga fazer esse banco de colágeno. E aí entram as tecnologias, então a gente tem ultrassom microfocado, a gente tem radiofrequência, a gente tem os lasers que vão fazer esse estímulo de colágeno, e também temos os bioestimuladores injetáveis, que aí é uma substância que a gente põe lá dentro da pele, que vai criar uma reação inflamatória ali, vai recrutar essas células que produzem colágeno. Então, a gente faz um tratamento para estimular a nossa pele a produzir colágeno e ficar mais firme. A gente pegar a pele e ela não vir tanto, não puxar tanto, tá mais grossinha.
Isso é um passo fundamental para todo mundo e principalmente para quem é atleta, corredor, que geralmente tem essa pele mais fininha, assim. Sim. O outro pilar é essa correção estrutural. Então, a gente vai perdendo gordura do rosto, tanto com o processo de envelhecimento, e se a pessoa emagrece demais, então quem corre e perde muito peso, acaba perdendo essa gordurinha, principalmente da bochechinha aqui. Então, o uso de caneta emagrecedora, que hoje em dia está muito em alta também, a pessoa acaba ficando com o rosto mais envelhecido por conta dessa perda de gordura. Quem faz bariátrica, enfim. Isso daí a gente vai repondo com o ácido hialurônico, que é o preenchimento. Então, ele é super importante para a gente usa muito na prática, mas com parcimônia, né? Na quantidade correta, no plano correto, produto correto, isso tudo faz super diferença para o resultado. E embelezamento também, às vezes o paciente tem um queixinho mais para trás, a gente quer projetar, ou tem um lábio muito pequenininho, a gente quer dar uma volumizada para ficar mais bonito, isso a gente faz com ácido hialurônico. E os tratamentos para qualidade de pele, então a gente tratar manchas, né, tratar um melasma se o paciente tiver, tratar uma rosácea, melhorar poro, textura, que a gente faz muito com laser, com microagulhamento, tem várias tecnologias para isso também. Então, todo mundo vai precisar de todos esses pilares. E aí a gente vai gerenciando isso de acordo com a idade que o paciente está começando. Então, se começar mais jovem, ótimo, a gente vai conseguir fazer aos pouquinhos, vai gastando menos quantidade de produto. Então, quanto antes começar, assim, 25, 30 anos, já procura um dermato para a gente ir fazendo esse gerenciamento. Se você for procurar lá para os 50, 60 anos, por exemplo, meu sogro começou a cuidar com 50 anos. Eu tive que fazer 6 frascos de Sculptra de uma vez nele para ele ter um resultado. Então, a gente vai acabando gastando um pouquinho mais de produto e mais sessões também para ter um resultado melhor. Para o corredor, esses tratamentos, eles acabam durando menos? Por exemplo, um botox, vai. Não que eu faça, me falaram. Não, ele fica zoando, mas ó, o Dudu, depois que eu comecei a falar para ele fazer, ele ficou muito, muito, muito melhor. Então, quando homens façam, porque era a mesma coisa. Fica nessa coisa de, isso é coisa de mulher. Não, isso é coisa para todo mundo. E vocês ficam muito melhores tirando essas rugas aqui. Não é porque falar, homem é chamando. Não. Cuida para você continuar charmoso nesse envelhecimento, né? E tirar essa. Porque senão, é o que a Lu falou, ela não sai mais. Então, vai buscando, né? Fazer, não tem essa história, não. Podem fazer porque fica muito bonito. Você ficou muito mais bonito. Obrigado. Tá lindo. Mas dura menos, sim, Edu. Exposição solar é um fator para diminuir o tempo de ação da toxina botulínica, sim. Então, passa protetor solar de novo. Se correr com sol muito no rosto, às vezes a gente fica fazendo careta, né? Então, um óculos pode ajudar a gente a fazer menos careta. A gente sofrendo no treino de tiro. Isso que eu ia falar. Essa cara de sofrimento deve piorar muito, né? E academia também, né? Então, não é só corrida, mas geralmente quem malha muito pesado, faz muita expressão, assim, por conta do movimento da musculatura ali, fazendo as caretas, o botox dura menos. A gente percebe. O que deveria durar 6 meses, dura 4. Ô, Luí, tem algum... no sentido assim, se você ficar usando muito, ele perde a função? Tem, mas é raro, tá? Em bula, a toxina botulínica, ela dura 4 meses mesmo. A gente que tenta recomendar fazer de 6 em 6 meses por questões práticas mesmo, mas quem tem a musculatura mais forte acaba tendo que fazer de 4 em 4 meses. E a curva do Botox, ela não é linear, assim, você não tem uma ação e depois ela cai completamente. Você tem um pico de ação, depois ela vai caindo aos pouquinhos. Então, é normal, geralmente o pico de ação é com 1 mês, tá bem travadão assim, e aí depois você vai sentindo que o músculo vai voltando, né, até voltar completamente, e esse voltar completamente geralmente demora aí pra gente perceber entre 4 a 6 meses mesmo. E tem no mercado já na Europa e nos Estados Unidos uma toxina que dura mais, que em bula dura de 6 a 8 meses, ela deve vir para o Brasil ano que vem.
Não sabemos o preço ainda, para ver se vai compensar ou não fazer. Se vale 2 vezes ou um só é mais barato, né? Mas vai ser uma possibilidade também. Por falar em preço, a gente tá falando de várias coisas aqui, né? E como é que é? É muito caro para as pessoas fazerem tratamentos ou para ela fazer essa prevenção? Os produtos, eles são produtos mais caros. Então, não é porque a gente cobra caro por cobrar caro. É porque usar produto bom é realmente caro. Então, claro que tem uns produtos de segunda linha que são um pouco mais baratos, como em qualquer mercado, né? Mas quem usa um produto de qualidade é um produto mais caro e as tecnologias são bem caras também. Então, para a gente comprar uma máquina aí, gira em torno de 500 até R$ 1 milhão uma máquina. É caríssimo. É bem Não, e eu acho que conforme a tecnologia vai avançando, também vai barateando, né? Então, eu esperava isso, mas não tá acontecendo, né, Lu? O problema é que eles sempre, é um loop, entendeu? Eles conseguem, médico não tem muita gestão de finanças, não tem muito conhecimento financeiro, então eles aproveitam isso, assim. Então eles lançam geralmente tem uma média de vida aí de entre 2 a 5 anos para eles lançarem uma geração 2 que faz isso a mais, e aí o médico acha que se não tivesse mais moderna, vai dar para trás, entendeu? Então a gente fica meio que refém, assim, dessas atualizações de máquina. Então, isso é bem complicado. Não necessariamente a máquina mais nova vai ser muito melhor do que a antiga. A gente tem resultados excelentes com várias máquinas, mas acontece isso. Eu sou a favor total desses cuidados. Eu falei, eu não me cuidava. E aí, em determinado momento da vida, eu comecei a cuidar da pele. E eu percebi uma coisa muito importante. Eu era muito crítica comigo de ficar me achando feia, né? Ai, como você é feia, como você tá velha. E aí eu comecei a fazer o processo contrário. E isso te faz bem você se olhar no espelho e se sentir bonita. Não importa o que os outros pensem, mas você estar segura, confiante com você. Então, eu acho que tudo aquilo que pode trazer uma melhoria para sua vida e, obviamente, que dê certo no teu bolso também, né? Porque são tratamentos muito caros, mas aquele que você consegue fazer, cabe no seu bolso, que te deixa bem, eu acho que tudo vale a pena, né? E, obviamente, com um bom profissional que vai ter uma boa visão e porque também tem o lado B, né? O que aparece muitas vezes são os casos mais intensos, né, até de morte de pessoas, que pode ser algo perigoso, né? Então é por isso que é importante procurar sempre um bom profissional, né, capacitado. Sim, eu falo que a autoestima, ela não impacta, não é algo fútil, porque ela impacta todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, a pessoa quando está com uma autoestima boa, vai impactar no relacionamento, vai impactar até na profissional, nos negócios, né? Então, não é questão só estética, você se sentir mais bonito te faz uma pessoa melhor mesmo. E essa questão de profissional, acho que isso é muito importante. A gente vê, assim, uma crescente de profissionais não médicos fazendo esse tipo de procedimento, pessoas ruins em todas as especialidades, tá? Mas a gente acaba vendo pessoas que fazem um curso, assim, de final de semana e já se dizem expert nisso. O rosto é uma região, assim, uma das mais vascularizadas, inervadas, assim, do nosso corpo. Então, não é algo banal, às vezes a gente banaliza demais, mas quando a gente tem alguma complicação, realmente impacta muito na vida da pessoa, porque é rosto, né? Então, tomem muito cuidado mesmo, assim, com quem vocês estão fazendo, principalmente se a pessoa sabe tratar algum tipo de complicação, porque é raro, graças a Deus, mas pode acontecer, e a gente tem formas de evitar esse tipo de complicações na aplicação. Então, a técnica que a gente usa, se usa agulha, se usa cânula, o plano que entra, enfim, são muitos detalhes técnicos que a gente consegue evitar complicações, a qualidade do produto, enfim, isso tudo diminui o risco de complicações
e também escolha alguém com o mesmo senso estético que o seu. Eu acho isso muito importante. Sim. Porque eu vejo cada vez mais pessoas com medo de ficarem transformadas, porque vê muitas pessoas assim, e até às vezes os próprios profissionais vão perdendo a mão mesmo, né? E acaba ficando feio. É normal eu receber no consultório paciente com esse tipo de medo. Então, escolha alguém que esteja alinhado com o seu senso estético, porque muita coisa é realmente arte, assim, a gente, né, tem um refinamento, a gente tem uma relação com a arte ali, com a beleza, que às vezes não é tão matemático. Sim, e não entrar em modas, né? Porque a gente já teve a época da bichectomia, de tirar a bochecha, agora vem uma outra moda. Põe bochecha, tira a bochecha. Põe bochecha, e aí depois descobriu-se que era muito importante, que isso aqui desabava, então com o envelhecimento, quem diria, né, que tirar a gordura aqui lá na frente poderia ter consequências, né? E de tempos em tempos acontecem essas modas, e é sempre interessante não entrar em modas, né? Agora a Anitta lançou uma moda nova que é se transformar completamente, né? E, gente, não entrem nessas, sempre lembrando que eu falei, né, das mulheres de Hollywood, é o trabalho delas, elas têm que estar na mídia, elas trabalham com isso, então não entrem, e ninguém precisa se mudar completamente, né? Eu acho que o grande barato, é você se encontrar em você e se amar do jeito que você é, com mudanças. De repente, olha, a minha orelha me incomoda, o meu olhar me incomoda, quero puxar um pouquinho e tal, fazer essas melhorias, obviamente, mas evitar o radical, porque isso é o que te tira de você, né? Você não se, né? Você se sentir melhor, mas sem mudar a sua essência, eu acho, assim, não se transformar a ponto de não se reconhecer. Então, acho que é muito nosso papel de profissional falar não também, né? Então, escolha alguém que você confia e que às vezes vai te falar um não, porque a gente tem essa expertise de falar, isso daqui não vai ficar bom para você. A gente pega em consultórios pessoas com dismorfismo mesmo, que para de se enxergar, assim, o que realmente é, e fica buscando coisas que não existem. Então, quer ficar igual o filtro do Instagram. Isso não é realidade. Então, sim, eu até parei de usar, sabia, Lu? Eu parei de usar total, assim. Eu uso também eu não uso mais, porque isso vai te deixando meio doidinho. A hora que você se enxerga sem, você fala assim, nossa, mas eu sou essa, não quero ser essa, né? Exatamente. Então, agora eu parei de usar. Estranho. Tipo, se eu coloco um filtro, eu falei, gente, não sou essa pessoa. Eu também não gosto mais. E você falou do profissional, é importante mesmo você ter um bom profissional que te dê assistência, porque já aconteceu comigo, de eu ter um efeito de queimar a minha pele, e só num pedaço eu fiz foi um peeling, né, na pele, bem, bem leve, mas a região aqui da minha boca, aqui nessa parte que é mais ressecada, queimou, e a minha dermatologista, nossa, ela me ligava, mandava mensagem todo dia, toma isso, toma aquilo, o que você precisar, ela estava todos os dias, às vezes depois quando já melhorou bastante, a gente nem mandava mais, e ela, olha, como é que tá, me manda foto, olha como é, assim... Eu tive um problema pior, Vavá, eu tive no casamento. É verdade, o Dudu teve no casamento, na véspera de casamento, ele O meu olhinho tava fechadinho, assim, fechadinho. Sempre ele teve esse... Acontece, essas coisas acontecem, mas aí o profissional... Mas vamos tentar não ser no casamento, né? Vai ficar todas as fotos zoadas. Vai fazer na véspera do casamento? Aí errou também. Aí errou. Mas eu falo que só não tem complicação. Duas pessoas, quem não faz ou quem não conta. Então, tem complicação. A gente tem que saber tratar. Acontece. Mas o problema é que a gente vê, principalmente no TikTok, aparece, né? As pessoas que têm problema... dos profissionais não darem assistência. Por isso é importante você encontrar um excelente profissional. Exato. Porque o profissional, ele sabe tratar e sabe corrigir. Ele vai falar, olha, ele vai assumir a responsabilidade. Vai falar, olha, vem aqui comigo que eu vou te ajudar. E se eu não souber, eu vou encaminhar para os profissionais que trabalham junto comigo e que vão me ajudar, né? O duro é quando a pessoa para de atender o telefone, começa a falar, problema é seu, né? Aí, e tem isso, viu? E tem muito isso, né?
Precisa tomar cuidado. Ô, Lu, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. A linha agora tá vindo bastante, né? A linha esportes, né? De produtos, etc. Você tem de desodorante até... aliás, a gente pode falar de desodorante também. Nós temos desodorante até produtos. Eles são realmente diferentes ou é a mesma coisa, só coloca lá o esporte para... É muito marketing, assim, você querer voltar, né, para esse público. Eu acho que o mais importante em esporte é o que eu falei, que é a resistência a suor e a água, assim. Não arder os olhos, enfim, ter essa resistência maior. De resto, não vai ter tanta diferença, assim, não. Nem os desodorantes, porque assim, desodorante é também um capítulo à parte, principalmente para os corredores, que eu fico muito incomodada quando a corrida nem começou o coleguinha do lado. E eu, como sou baixinha, eu tô na área do sovaco, entendeu, galera? Eu tô ali na área dura e difícil da vida. Não começamos a correr, como é que você está... fedidinho assim, entendeu? Nossa, nas majors, né? Quando a gente sai do Brasil é ainda pior, né? Piora. Nossa, nas largadas de Berlim, eu falei, Jesus. Como a gente faz para controlar isso? Desde só passar um bom sabonete, a lavagem ou é o desodorante? O CC, o nome que a gente dá é bromidrose, né? Então tem duas causas. O suor ali, aquele ambiente úmido, mas principalmente as bactérias. O azedo, né? Oi? O azedo. O suor, ele não tem cheiro. O que dá cheiro são os componentes ali, os compostos que as bactérias que vivem na nossa pele vão produzindo. Então, quem tem um cheiro mais forte, a gente precisa tratar e controlar essas bactérias. Então, usar sabonete antisséptico é uma possibilidade. Até iodo mesmo, aqueles talcos antissépticos você pode usar. Controlar o suor, aí o principal antitranspirante, aí a gente entra também num assunto polêmico, né? É o alumínio, então é o antitranspirante mais eficaz. A gente tem alguns estudos mostrando que o alumínio pode ser um disruptor endócrino, alterar um pouco a produção hormonal. Teve um caso de uma mulher que teve câncer de mama e acharam alumínio no tumor, mas assim, já é uma região que tem uma atividade aumentada ali, o câncer. Então, provavelmente não tem relação. E alumínio causa câncer de mama, isso não. O que a gente percebe é que o alumínio usado a longo prazo, ele vai mudando o pH da pele, e aí isso pode mudar as bactérias e às vezes até piorar o CC e pode escurecer também. Então eu gosto de usar o alumínio assim, com parcimônia, usar tipo umas 3 vezes na semana e ir alternando com um desodorante sem alumínio. Tá? Então tá na moda também, né? Na moda, assim. Eu tenho visto agora desodorantes sem alumínio. E eu tô gostando, viu? Eu tô usando e tô gostando. Ele controla menos o suor. Então, quem sua demais, às vezes não vai conseguir ficar só com ele. Aí a gente dá uma alternada. Mas esses são os principais cuidados. Se mesmo assim não resolver, a gente tem antibiótico de passar para tentar, né, dar uma matada ali naquelas bactérias e renovar. E importante também lavar as roupas, né? Porque as bactérias também ficam nas roupas, então não ficar Fica a dica. usando roupa de treino, às vezes colocar uma gotinha de água sanitária ali para dar uma lavada melhor. Muito bom. Bom, vamos para o ping-pong? Nossa, mas já eu tenho mais a pergunta. Deixar a gente ficar aqui, né? É aquele podcast aula, podcast consulta, né, Val? É verdade. Agora, pra mim, só aparece, sabe o quê? Mini lifting que puxa aqui, vai lá. Mas aí a gente vai num outro momento, né? E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque os corredores, eles vão perdendo, homens e mulheres, né? Mulheres a gente fala muito da coisa, mas os homens também. Eu tenho percebido demais a galera que tá perdendo isso, né? Que tá ficando... E obviamente, cada um é cada um, mas que fica bonito quando você cuida, fica, tá? E então vamos pro ping-pong, Dudu. Vamos lá, Val. Então vamos lá. Lu, prova ou corrida inesquecível? A Maratona do Rio agora, que eu fiz. Ela ficou noiva na Maratona do Rio, foi tão lindo!
Foi muito especial. Você não sabia mesmo? Você não teve nenhuma noção? Zero, porque assim, Maratona do Rio a gente faz sempre. E a gente trabalha muito na Maratona do Rio também. Então é muita entrega, muita coisa de marca. Eu falei, não acho que Ian vai me pedir aqui. E a gente sempre conversa disso, que ele já estava sendo pressionado, né? E aí a gente está num momento de muito trabalho, eu aqui na clínica, o Ian com os negócios, com o Instagram, então ele, não tô com tempo de pensar numa coisa legal e tal, e ele já vinha me colocando isso na cabeça, assim, que não estava com tempo, que precisava focar e pensar, então não esperava que fosse lá. Foi muito emocionante. E como sempre, o padrão é colocar a mão no rostinho, assim. Ela toda cansada, mas eu achei demais. Eu achei muito, muito bom que vocês ficaram noivos e que sejam muito felizes. Obrigada. Se você não fosse médica dermatologista, o que você seria? Ai, que difícil. Nossa, eu acho que eu seria alguma coisa da área de saúde, ainda assim, sabe? Sempre teve na sua vida essa ideia? Sempre. Eu sempre gostei de cuidar, tanto de mim quanto das pessoas, assim. A saúde eu vejo como um propósito na minha vida. Depois que eu comecei com o Instagram, eu gostei muito dessa parte também, assim, de criação de conteúdo e influência nas mídias, assim, sabe? Mas faz muito mais sentido para mim associado à saúde. Então, acho que mesmo assim eu faria, sei lá, nutrição, talvez, alguma coisa assim. Muito bom. Lu, antes da prova, o que você come? Olha, isso é também, a gente pode ficar conversando aqui ao telefone, eu tenho muito problema com isso. Até eu descobri que eu tinha, eu sempre vomitava nas provas e até em treino, assim. De repente, me dava uma vontade, um enjoo e eu vomitava. E aí foi um processo, em Nova York, eu vomitei 2 vezes na prova, tentando ajustar gel, então já só fiquei com líquido, comi sólido, enfim. Aí eu fui numa gastro e descobri que eu tenho gastroparesia. Meu trato intestinal e o estômago é mais lento, e aí eu demoro mais para digerir e conduzir mesmo o alimento, e aí acaba que ele volta. Mas eu fico fraca só comendo coisa líquida, então eu sinto falta de uma coisa de mastigar. Então, geralmente eu como ou um pãozinho sem glúten com geleia, mel, ou então banana com mel, e tomo geralmente um super café, alguma coisa assim, e gel também na prova, né? Muito bom. E depois da prova? Depois da prova eu uso um pós-treino imediato, eu sempre levo aqueles 4-1, uso o Recharge da Duke, geralmente, e tomo bastante eletrólito, né? Eu uso o Liquids para repor os sais perdidos, geralmente é isso. Muito bom, é o que o pessoal faz normalmente. E o tênis preferido da atualidade? Para a prova, o Adios Pro 4, que foi o que eu corri a maratona, corri a meia agora do Rio, é o que eu estou usando em todas as provas. E para treino, eu estou gostando muito do Evo SL. Muito bom. Muito bom. Super versátil, super responsível e não tem placa também, que é bom, né? Para a gente não ficar usando só placa. Sim. O lugar que você gostaria de correr? Nossa, tantos. Eu tenho vontade de terminar, fazer todas as majors. E tenho muita vontade de conhecer o Japão, correr lá. Ah, que legal. E qual é a sua próxima linha de chegada? Eu devo fazer 5 quilômetros em Recife em agosto. Vou fazer a 10 milhas da Garoto. Ai, que legal. E a meia em Porto Alegre da Netshoes em novembro. Essas são as 3 principais esse ano. E a gente está planejando de ir para Boston ano que vem. Que legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Dudu. Lu, para quem quiser
conversar com você Marcar nas uma redes sociais, consulta. marcar uma consulta, conhecer a sua Skin House, como é que faz? O meu Instagram é Corre Dermato, me sigam lá, quem ainda não segue, sempre dou dica de corrida e dermatologia. O da clínica é skinhouse.br, e o site também, tudo Skin House. É em BH ou tem em São Paulo também? Atendo consultório em Belo Horizonte e em São Paulo, fico uma semana do mês em São Paulo, todo mês. Eu vou marcar uma consulta. Eu quero fazer Vamos lá. alguns tratamentos, eu vou lá. Sim, vou ficar te esperando. Vou sim. Então tá. É isso, né, Val? É isso, Dudu. Lembrando que todas as sextas-feiras a gente tem episódio novo no YouTube e no Spotify. Não se esqueçam de deixar a sua estrelinha, deixar o seu gostei. Lu, muito obrigado, foi muito legal. Já vamos convidar para outras vezes, né, Val? Temos ainda muitas dúvidas. Temos uma Fazer consultoria parte aqui. 2. Obrigada, gente. Amei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Valeu, Val. Valeu, Lu. Valeu, Dudu. Abraço a todos. Ei, tchau. Tô.